Presidente, um outro ponto interessante é a terceirização. Muitas empresas hoje cortam funcionários, mas mantêm o funcionário como se ele fosse uma empresa, ou seja, ele dá uma nota para a empresa que ele trabalha. Esse é o caminho de muitas empresas, ou o senhor acha que aí há uma irregularidade, que as empresas acabam abusando, o próprio funcionário acaba não tendo 13º, não tem férias? Como que isso vem sendo tratado no Brasil? Isso não pode ser chamado de terceirização. A terceirização, de fato, não é representada por este tipo de planejamento estratégico. Essas situações ocorrem em função do alto custo do trabalhador no Brasil. Hoje um empregado ele custa em torno de 80% de encargos sociais no comércio e nos serviços, e na indústria chega a 120%. Então as empresas começaram a criar simulações de terceirização. Isto não é legal. Isto não traz garantia, traz risco, o SESCOM não recomenda, é uma atividade de risco. O que se discute na terceirização é a terceirização de fato. Por exemplo, um banco, ele tem serviços fins, como serviços de limpeza, serviços de segurança, como o governo também tem esses serviços. A grande questão da regulamentação da terceirização está na discussão da atividade meio e fim e da responsabilidade subsidiária e solidária. Isso é que precisa ser regulamentado, prevendo as empresas sérias, as atividades sérias que não fazem mau uso dessa situação. Então essa que você citou, Tiago, não representa as terceirizações quando é disfarçado o vínculo empregatício com a criação de uma pessoa jurídica. Isso não dá certo, acaba terminando na justiça trabalhista e sempre com ganho de causa ao empregado. E preocupa o aumento disso? Não entendi? Preocupa que isso venha aumentando no país? Eu acredito que essa estratégia não deu certo. As empresas que se utilizaram desse método já tiveram prejuízos. Eu acho que essa dinâmica não vem aumentando. O que está se pensando efetivamente é a regulamentação da terceirização. Empresário que quer a sua atividade séria, não quer trabalhar risco, não age com esse tipo de conduta, porque é risco trabalhista e risco previdenciário sujeita a responder por fraude. E essa regulamentação precisa de lei federal ou já existe uma lei federal? Já tem uma lei federal que está para entrar em pauta na Câmara dos Deputados, que é um projeto que o relator é o Sandro Mabel, e também tem uma proposta do governo juntamente negociada com os trabalhadores. Existe aí um braço de ferro muito forte entre a central dos trabalhadores com a iniciativa privada. Por quê? A hora que você relegaliza a terceirização, e o Ministério Público está cobrando muitas irregularidades nessas questões com grandes corporações, porque há uma força e um braço de ferro grande, porque quando você fala do banco e você terceiriza a atividade de limpeza, ela deixa de pertencer ao sindicato dos bancários e passa a pertencer ao sindicato das empresas de limpeza. Então o jogo aí é mais por arrecadação do que por mérito da discussão. O mérito é legítimo, a terceirização no mundo ela é praticada, a terceirização bem efetuada traz redução do custo Brasil, traz redução para o governo, não há por que ela não ser regulamentada. O que não pode ser feita é contratos com superfaturamento ou negociatas políticas que não se devem admitir. Estamos conversando aqui nos estúdios da Jovem Pan Online com o presidente José Maria Chapina Alcazar, do SESCOM, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e de Assessoramento do Estado de São Paulo. Mais uma pergunta do repórter Marcelo Matos. Marcelo. Presidente, a Fazenda Paulista está ampliando o regime de substituição tributária. Ela cobra na fábrica combustíveis, remédios, alimentos, para não ter que fiscalizar o varejo posteriormente. Os setores que são atingidos dizem o seguinte: isso provocou um aumento de preço para o consumidor. A Fazenda rebate dizendo que havia sonegação e que, portanto, por isso que o preço subiu. Quem é que tem razão nessa história, presidente? Ok, Marcelo. Você é um especialista no assunto. Existe um árbitro para isso? Não, na realidade, nós como técnicos no assunto, a gente já tem se manifestado a nossa posição juntamente com as entidades do setor produtivo, representando o Fórum Permanente do Empreendedorismo. Quando a Fazenda coloca a substituição tributária sobre o argumento que é para combater a sonegação, é uma tese válida. Mas o que nós não podemos aceitar é que a substituição tributária não aumentou a carga tributária. Aumentou sim. E aí a Fazenda ela mudou a regra do jogo. Num jogo de 90 minutos, nós jogamos 45 minutos. As empresas que acreditaram na propaganda do governo,
que optaram pelo Simples Nacional, que procuraram legalmente uma redução da carga tributária. Aos 45 minutos do jogo, fomos para o intervalo, quando voltamos, entramos na substituição tributária. O que aconteceu? O governo estadual tirou todo o benefício do Simples Estadual, do Simples Federal, e aumentou a carga tributária assim quando colocou determinados produtos do regime de substituição tributária, com um agravante, exigindo desse micro e pequeno empreendedor a exigência da emissão da nota fiscal eletrônica. Então, vamos controlar a sonegação, vamos combater a sonegação, mas só com a força eu acho que o governo não vai chegar a lugar nenhum. Eu perguntaria ao secretário da Fazenda, que é nosso amigo, nosso parceiro, onde está o outro lado da moeda para nós protegermos a galinha dos ovos de ouro, que é do governo? Cadê os incentivos para esse empreendedor investir na sua gestão, investir em máquinas e equipamentos, investir em tecnologia? Porque a realidade hoje está acontecendo o seguinte: o governo está colocando a regra e pegando o setor do empreendedorismo não preparado para essa realidade. Então, vamos combater a sonegação? É aplausível, mas vamos também olhar que eu posso incentivar esse público a continuar na informalidade. E aí eu deixo de receber o pouco que eu recebia. Presidente, outro ponto que o governo de São Paulo diz que tenta combater a sonegação é quando criou a nota fiscal paulista, que a pessoa dá o CPF dela em qualquer compra, na hora que vai no restaurante, em bar, enfim, em qualquer lugar em que haja essa relação de serviço. E o consumidor recebe de volta 30% do valor do ICMS de cada compra, de cada serviço. A senhora acha que isso tem ajudado o governo de São Paulo a combater a sonegação? É interessante que muita gente fala, eu não vou dar o meu CPF porque senão vão me fiscalizar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não tem, mas aí a questão da credibilidade, né? O governo, a insegurança jurídica que nós vivemos, realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra hoje. Mas nós não sabemos no dia de amanhã se poderá haver. Amanhã, com esses bancos que se cruzam entre Estado e Federal, nós também não temos a garantia que isso não acontecerá. Mas é importante que o cidadão peça a nota fiscal, que dê o seu CPF, porque é um ato de cidadania e ele com isso tem uma redução do seu custo tributário. E esse processo, ele é inteligente, devemos aplaudir o governo por essa iniciativa, porque ele combate sim a sonegação. Eu volto a insistir outra vez, mas ele precisa dar subsídios para esse empreendedor. Nós tivemos ajudando e eles foram sensíveis do começo desse projeto da nota fiscal eletrônica. O PROCON, qualquer denúncia que caía lá na ouvidoria ia para o PROCON e o PROCON já mandava uma multa de R$ 1.500 por nota não emitida. E às vezes a nota estava emitida e estava com dificuldade de transmissão para a Secretaria da Fazenda. Eles foram sensíveis, reduziram as multas, alteraram a legislação. Então, a Fazenda está sensível a mudanças. Nós precisamos agir um pouquinho mais rápido e ela também ser um pouquinho mais tolerante. Antes de penalizar, avisa, notifica, dá oportunidade, esgotando todas as instâncias, aí sim, penaliza, fecha a empresa, porque não devemos aplaudir nenhum sonegador, mas o que nós precisamos é investir na empresa nacional, porque as nossas fronteiras estão abertas, né? Está entrando produto da China aqui de qualquer espécie com péssima qualidade, em detrimento ao nosso Parque Nacional. Presidente, quando a gente ficou sabendo que o senhor viria aqui, o Vanderlei Nogueira do Esporte falou, pergunta para ele sobre a lei de incentivo ao esporte. Aliás, houve um evento ontem aqui com o ministro Orlando Silva, o SESCOM está apoiando isso? O que deve mudar nessa questão da lei de incentivo para o esporte? Então, Vanderlei, nós recebemos ontem o ministro Orlando Silva lá no SESCOM, juntamente com todas as entidades do empreendedorismo, Fiesp, Associação Comercial, OAB, ADVB, FEComércio, SEBRAE, enfim, todas as entidades unidas. E qual foi o motivo desta visita? Entregar para o ministro uma alteração da lei de incentivo do esporte. O que esta lei hoje, ela está só prevendo o benefício para as empresas que são tributadas pelo lucro real. E deixou de fora as empresas tributadas pelo lucro presumido. Então nós entregamos ao ministro uma proposta de alteração de um projeto de lei para que ele leve e analise qual é o melhor caminho a ser utilizado para alterar essa lei, ampliando a base de contribuintes. Por que só as empresas tributadas pelo lucro real e não as pelo lucro presumido? Porque nós acabamos de explicar que as de lucro presumido pagam imposto sobre um lucro, e é um lucro
de presunção. As prestadoras de serviço, 32%, se imagina que ela ganha, e quem escolhe por essa opção está pagando imposto de renda sobre esse lucro. E o comércio e a indústria, a presunção é de 8%. Então, tem mais para ser destinado aí para o esporte. Estamos conversando com o presidente do SESCOM aqui de São Paulo, José Maria Chapina Alcazar. Nossa transmissão é simultânea aqui nos estúdios da Jovem Pan Online e também para a Rádio Jovem Pan. Mais uma pergunta do repórter Marcelo Matos. Marcelo. Presidente, nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor acredita que nós teremos reforma tributária um dia nesse país. E o sentimento geral das pessoas é de que a reforma tributária é boa porque vai baixar a carga tributária. É um sentimento verdadeiro? Marcelo, é um sentimento verdadeiro, devemos ter a reforma tributária, é necessária, ela é urgente, não só a tributária como a reforma trabalhista. Nós vivemos uma relação de emprego e trabalho da época de 1949. O país evoluiu, o mundo evoluiu, nós temos hoje a economia globalizada. Só que, lamentavelmente, a reforma tributária não virá a contento se nós não acertarmos primeiro a reforma política. Porque os governos estão, de uma forma, gastando muito mais do que arrecadam e eles precisam fazer o ajustamento para manter as suas despesas. Veja o número de empreguismo que nós estamos vendo aí em todas as áreas. Então, qualquer reforma tributária que for proposta por esse sistema político não atenderá aos interesses da sociedade. Então, vamos trabalhar, nos unirmos para, primeiro, reformar a política, dar uma política que possa representar o povo com dignidade, cidadania, dar bons exemplos para os jovens que aí poderão ser os nossos líderes, e aí logo em seguida estudar um modelo tributário simplificado. Quem defende muito uma proposta interessante é o professor Marco Sintra, do Imposto Único, e tem outras propostas que podem simplificar 3, 4, 5 tributos e acabar com essas obrigações acessórias que não agregam valor a ninguém. O senhor acha que a proposta atual aumenta a carga? A proposta que está no Congresso agora. A proposta atual aumenta, ela não traz redução, não. Uhum. Agora, só para terminar a nossa conversa, como que é possível conciliar todos os setores? A gente sabe que existem muitos setores, é muito difícil, tem indústria, tem o comércio. É fácil conseguir um consenso para que alguém abra mão de uma coisa e outro abra mão de outra? Não é difícil. Nós já tivemos uma experiência com a CPMF. A CPMF foi a maior demonstração de união de todos os empreendedores. Estamos no mesmo caminho agora com a terceirização. A terceirização nós estamos também todos com o mesmo objetivo, com todos os setores unidos na mesma causa. É isto que o brasileiro precisa aprender, é isto que o cidadão precisa aprender, que é a negociação coletiva, é a união como os trabalhadores está fazendo muito bem isso. E hoje os empreendedores já aprenderam o caminho de como proceder. É o diálogo conjunto antes de levar a proposta para o governo. Porque quando ocorre a individualidade, Tiago, o que acaba acontecendo? Cada um vai defender o seu interesse e acaba depois ninguém conseguindo nada. Então é melhor conseguir um pouquinho menos, mas conseguir aquilo que interessa à sociedade por um todo. Só acho que a lei do jeitinho, a lei de Gerson está para ser extinta. Graças a Deus. Eu acho que ela está com seus dias contados. O empreendedor nacional que não acreditar na evolução tecnológica, ele tem dois caminhos, ou ele acredita pelo amor, ou ele vai acreditar pela dor. E espero que ninguém espere o dia de amanhã para pagar pela dor e mude já o seu conceito a partir de amanhã. Presidente José Maria Chapina Alcazar, muito obrigado pela visita, pela entrevista aqui à Jovem Pan Online. Até uma próxima vez, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição e o SESCOM é a casa de vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Tiago. Você ouvinte da Jovem Pan, você fica agora com a nossa programação, vem aí o esporte, e você que está aqui na Jovem Pan Online, continue conectado, muita informação e prestação de serviço. A você, boa noite, muito obrigado pela atenção, até a próxima. Jovem Pan Online, rádio, com imagem, online.